Fala galerinha, tudo bom? Professor Guilherme Bertazzo, e hoje a gente vai iniciar o estudo da Antiguidade Ocidental, também conhecida como Antiguidade Clássica. Nos conteúdos anteriores trabalhamos a pré-história, trabalhamos a Antiguidade Oriental, quando falamos do Egito Antigo, dos povos mesopotâmicos, da Pérsia, dos hebreus e dos fenícios. Hoje vamos falar de Antiguidade Clássica, ou simplesmente da Grécia Antiga. A Antiguidade Clássica faz referência ao estudo de duas grandes sociedades, para não falar de dois grandes impérios, um chamado Grécia Antiga e outro chamado Roma Antiga. Portanto, Antiguidade Clássica nada mais é que o estudo de Grécia e Roma. Antiguidade Clássica também conhecida como Antiguidade Ocidental. Uma característica que eu quero ressaltar para ti, antes de introduzir o conhecimento do nosso conteúdo. Isso é interessante tu saber, é bastante perigoso porque a maioria dos vídeos em youtubers e no YouTube que você assistirá, ele não vai te passar esse conhecimento porque ele não sabe disso. Isso é um assunto bastante acadêmico e solicitado no Enem e nos principais vestibulares do Brasil hoje. Vou repetir, nos principais vestibulares do Brasil, certo? No Rio Grande do Sul tem 2, então esse que tu está pensando já não é. Olha só, o conceito de modo de produção. Quando eu falei lá na Antiguidade Oriental, que o modo de produção da Antiguidade Oriental era um modo de produção asiático, eu estava falando na inexistência da propriedade privada da terra, eu estava falando do compartilhamento do serviço, eu estava falando na liderança de um Estado ou de um monarca. Quando a gente entra na Antiguidade Clássica, eu estou mostrando para ti que existe uma transição do modo de produção asiático para o modo de produção escravista. O que é o modo de produção escravista? Primeiro ponto, é algo que está nascendo em Atenas e que vai ser duradouro na Grécia Antiga e será herdado por Roma. Segundo, refere-se ao mar Mediterrâneo. Terceiro, tem a escravização, principalmente a escravização por dívida ou por guerra, como uma das principais características. Quarto, o comércio. Diferentemente da agricultura como principal característica da Antiguidade Oriental, agora nós temos o comércio. Portanto, se você juntar comércio, mais escravidão e mais a propriedade privada da terra, mais a autonomia das cidades, a gente chega a um conceito de modo de produção escravista. A gente tem um modo de produção feudal, a gente tem um modo de produção comunista, socialista, capitalista, mercantilista. Aqui trataremos do modo de produção escravista. Mas é só um comentário que eu queria deixar para ti antes da aula ser iniciada. Vamos lá! Grécia Antiga, o estudo da Grécia. Primeiro ponto, de que forma isso está sendo pedido no Enem? É bastante complexa as questões de Grécia Antiga, quando são pedidas no Enem, quando são solicitadas na prova. Primeiro ponto, ela não pede mais aquela divisão cronológica que eu vou mostrar para ti aqui e que tens lá no teu material. A maioria daquilo que tu aprendeu no colégio, dessa decoreba de Grécia Antiga, não está mais sendo pedido para ti. As questões de democracia, aí sim, democracia, história, filosofia, a questão da medicina, a questão da astrologia. Tu tem pessoas como Clístenes, como Péricles, Tucídides, guerras médicas.
São grandes conceitos criados nesse momento e que herdarão a sua história, os seus significados até hoje. E é isso que tu tem que saber para a tua prova, certo? O início da ideia de família, o início da propriedade privada da terra, a mitologia como uma explicação para o surgimento do mundo e das coisas. É isso que a gente vai ver. Primeiro ponto, então, Grécia Antiga. Olha só. Esse é o mapa do Mar Mediterrâneo, o sul da Europa, Europa Meridional, Península Ibérica. Só que nós vamos diretamente para o atual território da Grécia, hoje, aqui. Isso aqui é a Grécia. Minha mão esquerda é a Grécia, ok? Todo esse território manchado de vermelho marca a expansão dos povos gregos. Os gregos se expandiram ao longo da sua história. Originalmente, eles estão aqui, ó, cidadezinha de Esparta, cidadezinha de Atenas, originalmente aqui. Após uma primeira diáspora, que a gente vai conversar daqui a pouco, eles vão para essa região, ó. Após a segunda diáspora, acontece isso aqui. Diferentemente do Império Romano, que vai até o Rio Indo, vindo à Inglaterra, o mundo grego, ele fica somente no litoral. Porque eu acabei de te falar uma característica da sociedade escravista clássica, o comércio. Eles não têm muito interesse na interiorização do território. Eles têm interesse no comércio, na relação pessoal, na relação portuária, certo? É isso aqui que tem que saber, é isso aqui que a gente vai estudar. Vamos lá. Mundo grego, primeiro ponto. Por que eu não gosto de falar em Grécia Antiga? Não existe a palavra Grécia para os gregos. Eles não se conheciam como gregos, e sim como helenos. A explicação mitológica para o surgimento deles vinha a partir de uma Hélade, um centro de criação de todas as coisas. A mitologia grega, que trabalharemos no final do conteúdo, será explicada para ti, mostrando que hoje a gente chama de Grécia. Hoje a gente chama de gregos. Mas existe uma autonomia em que várias cidadezinhas, vamos chamar de polis, têm a sua característica peculiar. Por isso o estudo de todas elas a gente chama de Grécia. Não existe a unidade grega. Existe uma mesma cultura, existe uma mesma tradição, existe uma mesma crença nos mesmos deuses. Mas não existe essa unidade imperial que teve em Roma. Por isso que eu vou chamar isso de mundo grego. E eu não vou chamar de império grego, eu vou chamar de mundo grego. Certo? Império romano, mundo grego. Um mundo formado por várias cidades-estado, portanto cidades independentes, uma independente da outra, mas que tem em comum uma cultura, uma religião e até mesmo um modo de ser e pensar e agir. Por isso, mundo grego. Vamos lá! Os gregos antigos formaram uma das maiores, mais importantes civilizações da antiguidade. Primeiro ponto. Esse território aqui. Gente, eu não trouxe um mapa mostrando a formação geológica do relevo grego. Lá você não consegue identificar grandes extensões de terra propícias ao plantio. Não tem. Não tem. É um relevo muito montanhoso. Ou seja, a cada momento de planície, você já tem um relevo. Portanto, você não pode desenvolver uma agricultura e muito menos uma conexão com outra cidade. Todo ele, além de ser montanhoso, é pedregoso. Se o território, se a própria geografia do local não te permite o desenvolvimento da agricultura, você vai ser obrigado, meu amor, ó, a se atirar em alto mar, a procurar novos parceiros econômicos, a procurar recursos, a procurar pessoas. Agora a gente volta para cá. A ausência de unidade territorial. Nós temos um continente recortado, cheio de ilhas. Ou seja, não tem uma unidade que existe no Brasil. Não tem uma unidade que existe no centro europeu. É por isso que uma falta de unidade territorial, ilha, 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 morro, morro, morro,
e o relevo acidentado deu aos gregos a vocação marítima. São povos que estão sempre em alto mar. E a falta de unidade política. Eles não são seguidos por um líder. Atenas tem um líder. Esparta tem um líder. Tebas tem um líder. Olimpo tem um líder. Mileto tem um líder. Certo? Não existe uma pessoa que comande a Grécia, porque não existe a Grécia. Existe um conjunto de povos independentes que não se relacionam de modo assíduo, que têm a mesma cultura, que têm a mesma religião, que têm o mesmo modo de pensar. E a gente chama tudo isso de Grécia. Eu chamo de mundo grego. Certo, pessoal? De introdução para te entender isso aqui. O que é a Grécia? Se é certo falar Grécia? E qual a característica principal dos gregos? Principalmente a falta de unidade política e a vocação marítima. Olha só, se eles não têm uma unidade política, se cada cidade e estado pensa de um jeito diferente, politicamente, tu tem o surgimento de cidades e estados rivais e um excelente comércio marítimo exterior. Atenas, Tebas, Espartas tem como característica o quê? A expansão militar, a conquista de novas terras e o não compartilhamento da mesma ideia política, e acreditam nas mesmas coisas. Mas Atenas você tem um governo militarizado, Esparta você tem um governo militarizado, e Atenas, surgimento da democracia. Certo, pessoal? Quando falamos de mundo grego, tu tens que compreender inicialmente que eu estou falando de coisas anteriores ao nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, o início da sociedade grega reconta a 4.000 anos atrás, a 2.000 anos antes de Cristo. Por isso que as fontes históricas trabalhadas para o estudo da Grécia ainda são muito complexas e variáveis. Mas nós temos alguns auxílios, vamos lá. Não há registros escritos dos períodos mais primitivos do mundo grego. Por exemplo, que civilização surgiu lá? Qual a civilização nativa e autóctone? É de certeza aquilo ali? Eles vieram de algum lugar ou eles surgiram lá? De que forma se estabeleceram? Não existe nada escrito, é a partir do estudo de vestígios materiais, como cerâmica, como registros em pedras, pinturas, ferramentas. Recorre-se a elementos arqueológicos, relatos de outros povos, história comparada, enfim. Tu tem uma série de variedades, é um leque para você procurar estudar a história da Grécia. O que eu vou te falar aqui é algo que tu precisa entender para fazer a prova do Enem, para te fazer a prova do vestibular que tu deseja fazer, tá? Eu não posso te iludir contando um monte de historinha, o que é legal, mas que não vai cair na tua prova, certo? Eu vou ser bastante específico para te contar. A história da Grécia, ela não é essa diversão, essa alegria que o filme vai te contar. Nunca foi, certo? Por quê? Porque até hoje a gente conhece muito pouco sobre a história da Grécia, para aquilo que contam no jornal, para aquilo que contam no livro escrito pelo jornalista, naquilo que o filme te retrata. Mas as principais obras que a gente tem, e que até hoje a gente não sabe se são verdades ou não, porque a gente não tem nem a comprovação do escritor. Reza a lenda que foi um poeta, muitos dizem que era até cego, enfim, que era um cara chamado Homero, um poeta Homero. Ele escreveu 2 obras posteriores a tudo aquilo que aconteceu. Posteriormente às invasões, posteriormente à suposta guerra, e a partir de coisas que ele escutava de outras pessoas. Homero, ele vai escrever 2 grandes obras, Ilíada e Odisseia. Ilíada, Ilion, nada mais é que Troia. Na obra Ilíada conta-se a história de Troia. E na obra Odisseia, tu tem a grande
e mágica aventura de Odisseu e o seu retorno, a sua fuga até a Península Itálica, ou Ítaca, como muitos queiram. Isso aqui a gente não sabe se é verdade. Não existe nenhuma prova até hoje. Tu tem algum vestígio, certo? É por isso que essa parte da história a gente chama de arqueologia. Se nada disso existiu, a história já deixa de ser legal. Tá? Não é toda aquela diversão, não é todo aquele up alegre que tu acha que tu vai ter e que o youtuber te passa. Jamais vai ser assim. Isso aqui é um negócio sério, chato de conversar. Porque no momento que qualquer youtuber te falar que isso aqui é daquela forma legal, mágica e aventureira, qualquer um pode começar a estar dando aula de história. E o curso de história vai acabar. Porque qualquer um está falando um monte de asneira. São obras feitas por uma pessoa que escutou de outras pessoas, que essas outras pessoas começaram a passar de geração para geração, até que ele sentou e quis botar num papel. E até hoje quase nada foi provado. Nós temos menos de 1000 metros quadrados de ruínas no que a gente acha que pode ser Troia. Acha ser. Já tem até filme de Troia. E não se sabe se a cidade existiu. Essa é a grande diferença entre história, literatura e história e mitologia, certo? Mas são duas fontes de estudo, não para a gente estudar a Guerra de Troia, mas é a partir dessas fontes de estudo, principalmente da Ilíada, que a gente compreende essencialmente o modo de vida das pessoas, quem comandava a casa, de que forma as pessoas se organizavam e se relacionavam, certo? Dito isso, já te vacinei que vai ser bastante complexa essa aula, mas não impede da gente conversar e dar risada sobre Troia. Vem pra cá. Vamos dividir o estudo da Grécia. A Grécia, ela tem essa divisão periódica. O primeiro estudo da Grécia, a gente chama de período pré-homérico, ou seja, antes das obras do Homero, antes de Ilíada e Odisseia. Imagina para ti que Ilíada e Odisseia seja um marco para estudar a Grécia. Existe uma história antes dessas obras, que a gente chama de pré-literária, e uma história da Grécia após Ilíada e Odisseia, certo? O primeiro período, os primeiros povos que surgiram lá, as primeiras criaturas que estabeleceram relação com o campo, que estabeleceram relação com outros povos, que se atiraram em alto mar. Essa civilização, inicialmente que estava lá, uma civilização autóctone, uma civilização nativa, a gente chama de pelágios ou pelasgos. E nós vamos estudar o nascimento desse povo e a chegada de um novo povinho na Grécia, chamada de aqueus. Os aqueus, eles vão descer do norte da Europa, se estabelecer na Grécia, se relacionar com os pelasgos e também criar uma cidadezinha chamada Micenas, ainda na parte continental grega. Mas olha só, se tu for ver esse mapa, aqui ó, aqui está os aqueus, ok? E aqui tem uma ilha, aqui também tem uma civilização. Essa ilha a gente chama de Creta. Portanto, aqui tem uma civilização, cretense. O primeiro período da história da Grécia, portanto, a gente chama de período pré-homérico, ou simplesmente creto-micênico. Creto, o estudo dessa sociedade que habitava a ilha de Creta. Micênico, o estudo dos aqueus, o primeiro povinho que colonizou a Grécia, que se misturou com os pelágios e formou a cidade de Micenas. Nós vamos trabalhar hoje o estudo desse período pré-homérico. O problema, meus amores, que durante o período pré-homérico, período de povoamento da Grécia, tu tem os pelasgos, depois os aqueus, junto com os cretenses. Depois chegam os jônios e os eólios, que são outros povos que irão habitar a península da Grécia. No entanto, até esse momento, nós temos registros materiais. Só que no final, olha só,
no final do período pré-homérico, chega um povinho chamado dórios. Presta atenção nisso. Um povinho chamado dórios. Os dórios têm uma cultura militarizada, de não diálogo e de violência. Eles vão terminar com tudo que tem na Grécia. Primeiro, as povoações, as grandes construções, os templos, as casas. Eles queimam, eles matam, muitas pessoas fogem da Grécia, começam a ir para outros locais, se dispersam no território, a gente chama isso de primeira diáspora grega. Tu tem que entender então que no período pré-homérico, um período de povoação do território grego, ele termina quando chegam os dórios. Nós vamos falar disso aí. Eu estou te apresentando ali no tempo, meu irmão. Com a chegada dos dórios, tu não tem mais gente, tu não tem mais cultura, tu não tem mais relação entre as pessoas. Você tem a presença de pessoas violentas, pessoas guerreiras. É nesse momento que a gente não tem nenhum registro sobre a história da Grécia. Nada. Os únicos registros que não são desse período, mas que falam desse período dos dórios, são os livros de Homero, Ilíada e Odisseia. É por isso que após o período pré-homérico, a gente chega no período homérico. Um período em que nós não temos nenhum vestígio histórico, nem arqueológico. Mas temos dois livros que não são dessa época, mas que contam alguma coisa sobre essa época, que são os livros Ilíada e Odisseia, período de surgimento das comunidades gentílicas, os gênios, porque desses livros a gente extraiu algumas informações viáveis para a tua prova. O desenvolvimento desses gênios faz com que esses gênios, também conhecidos como clãs, começam uma forma de união, ou seja, clãs, comunidades familiares, se unem. O clã do Silva se uniu com o clã dos Santos, se uniram. A união de outros clãs formam-se pátrias. A união de pátrias, tribos. E o desenvolvimento dessas tribos em algo que a gente chama de cidades. Cidades-estado. Por quê? Porque cada uma delas tinha uma característica. Embora fossem guiadas pela mesma religião e pela mesma cultura, tinham formas políticas distintas. No período final do pré-homérico, do período homérico, a gente inicia o estudo dessas cidades. Então retoma comigo. Período pré-homérico, povoamento da Grécia. Show. Período pré-homérico, Ilíada e Odisseia. E dali a gente vai extrair como as pessoas se relacionavam e o que era os gênios, as comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas se desenvolvem, formando-se cidades. Essas cidades darão início a algo conhecido como polis. O estudo das polis acontece no período arcaico, formação das cidades-estado gregas, as polis, certo? Quando a gente fala em polis, existiu uma só. Polis existiu uma só, Atenas. Se a tua prova não falar o nome das outras cidades e fazer referência somente à palavra polis, ela está falando de Atenas. Atenas foi o exemplo digno de uma polis, algo independente, algo aberto ao cidadão, algo democrático, de modo autônomo, economicamente, politicamente e militarmente. Nós vamos falar disso aí, certo? Mas é no período arcaico que vamos estudar principalmente a polis, na sua excelência, Atenas, e uma outra polis, que ela não é a polis de excelência, ela é uma cidade-estado, só que essa cidade-estado é exceção. Ela não entra no conjunto de peculiaridades de Atenas. Ela é uma exceção porque ela é Esparta. Ela tem um modo de governo diferente dos demais. Ela é militarizada. Enquanto Atenas
e algumas outras polis de menor expressão estão dentro da filosofia, estão dentro do pensamento e da reflexão. Esparta está dentro de um ensino militarizado que inicia aos 7 anos de idade, certo? E é no arcaico que vamos estudar tanto Atenas, a polis na sua excelência, quanto a sua exceção, Esparta. Período clássico é o período de apogeu de Atenas. Atenas vai viver uma época de ouro. Atenas, após as reformas do Drácon, do Clístenes, chegando ao governo do Péricles, Atenas está se expandindo. Tem gente que chama de Império Ateniense. Tanto que eles iniciam um conflito contra a Pérsia e após vencer o grande império de Xerxes, o grande império persa, Atenas torna-se a potência do momento. Embora tenha um centro bastante pequeno, um centro popular, um centro sede, certo? É o que eu estou tentando explicar para ti. É esse período clássico que a gente vai estudar o quê? O apogeu das polis, no quesito cultural, consolidando seus modelos político-econômicos. A gente vai estudar o apogeu de Atenas, certo? E por último, o período helenístico. Após a guerra contra os persas, Atenas vence e tenta monopolizar tudo aquilo que ela acha que é dela. Só que cidades como Esparta, como Corinto, como Tebas, não irão se submeter a essa força ateniense. Então, após Atenas vencer os persas, inicia-se batalhas fratricidas, ou seja, batalhas fraternas entre irmãos. É aí que inicia-se o fim do governo grego, do mundo grego. Atenas tem para si todo o governo e quer comandar a tudo e a todos. Tudo e todos não vão se submeter a Atenas. Inicia-se um conflito entre Esparta e Atenas, entre Esparta e Tebas, entre Tebas e Corintos. Nesse momento que as polis estão em batalhas entre si, um grande povo do norte da Grécia irá formar um majestoso exército na liderança de Filipe II, invadir a Grécia e tomar a Grécia para si. Só que esse povo tem a mesma cultura grega, tem a mesma mitologia grega. Esse povo é grego, esse povo é macedônio, está dominando todo o território da Grécia, e a gente chama esse último período de período helenístico, a decadência das polis gregas e o domínio do mundo grego pelos macedônicos, pela Macedônia, certo? Essa é a linha do tempo, um período pré-homérico, com as primeiras civilizações, um período homérico, Ilíada e Odisseia, mostrando para nós a ideia dos gêneros, período arcaico, formação das cidades-estados gregas, período clássico e helenístico, certo? É o que a gente vai ver agora. Vamos lá então, período pré-homérico. Vamos lá. Período pré-homérico. A primeira civilização, ou os primeiros povos que habitaram o território que hoje tu chama de Grécia, são os Pelagos ou Pelágios. Tomara que tu esteja enxergando aqui. Caso tu não esteja enxergando, tu já deve ter a ideia que eu vou te mandar esse slide lá na plataforma ou ali no grupo do WhatsApp. A Grécia era inicialmente habitada pelos Pelasgos ou Pelágios. Fora do continente, na ilha de Creta, os Pelasgos alcançaram um alto nível. Como são povos que obviamente não dependem do território grego, eu já te falei a necessidade dos gregos terem que expandir sua margem territorial, porque a própria Península Balcânica, que hoje é o território da Grécia, ela é acidentada e ela não te oferece um relevo propício ao desenvolvimento da agricultura. É por isso que você necessita expandir o teu território para outras partes. Essa outra parte a gente vai chamar de Ilha de Creta, como eu te mostrei antes. Nessa ilha de Creta, os Pelasgos vão encontrar um grande desenvolvimento mental, um desenvolvimento político e econômico. Para quem se lembra do estudo de fenícios, aquele grupo que controlava a política,
A economia fenícia a gente chamava de talassocráticos, ou simplesmente uma talassocracia. O que acontece na ilha de Creta é essencialmente a mesma coisa. Quem comanda os pelasgos / cretenses, que são povos do sul da península da Grécia e também da ilha de Creta, é uma elite ligada ao mar. E tu sabe, quando uma elite é ligada ao mar, o nome para isso é o mesmo nome da elite que comanda os fenícios, os talassocráticos, uma talassocracia, um governo regimentado por homens do mar. Eles criam a sua própria mitologia, é aí que a gente inicia a construção da mitologia grega. Eles criam seus rituais, supõe-se até que sejam no seu início matriarcais, porque tu tem uma série de pequenos adereços, tanto em barro quanto em madeira e osso, de mulheres e não de homens, portanto, evidenciando uma adoração às mulheres, à fertilidade feminina. E dentro de Creta, você tem esse convívio normal, bastante hegemônico, e que domina a ilha de Creta e o sul da Grécia por esses pelasgos. Está aqui para ti, ó. Os cretenses alcançaram um alto nível comercial, a chamada talassocracia cretense. No entanto, um novo povo de origem indo-europeia, quando tu escuta indo, traduz automaticamente como algo asiático. Ou seja, um povo que está vindo da Ásia e da Europa. Até hoje, dentro da história, a ideia do indo-europeu é bastante vaga. Eu sempre brinco que deve ser um buraco em alguma parte da Rússia europeia, que a Rússia já é asiática, um pedaço dela europeia, desce ali. É um buraco que de 1000 em 1000 anos sai leva de pessoas que saem colonizar os territórios. De lá surgiram os aqueus. Cadê? Aqui. Os aqueus. Esses aqueus, eles não vão invadir com violência o sul da península grega e muito menos a ilha de Creta. A gente fala em miscigenação, ou seja, os aqueus vão absorvendo a cultura cretense, vão se relacionando igualmente, e na ilha de Creta você continua com a cidade de Knossos. Mas a fusão de aqueus e cretenses forma uma nova cidade, a cidade de Micenas, um centro dos aqueus. E outras cidades começam a ser formadas, principalmente a cidade de Lion ou Troia. Então, 3 grandes cidades são formadas nesse período. Tu já tem Knossos, você já tem Micenas, você já tem Troia. Nesse momento pré-homérico, você já tem Pelasgos, você tem a chegada dos aqueus, formando uma sociedade creto-micênica, essencialmente marítima, comercial, talassocrática, certo? Vamos ler. Depois chegaram os eólios e os jônios. Os aqueus, por guerra e paz, unificaram-se aos cretenses, formando a civilização creto-micênica. Eu não vou falar em uma unificação planejada. Óbvio que vão existir alguns povos que vão oferecer uma resistência à chegada dos aqueus. De qualquer forma, tu tem a estabilização de um povo que é marítimo, de um povo que não se apega à agricultura em extensão, e por ser apegado ao comércio e ao mar, ele vai ter que girar, ele vai ter que expandir. No entanto, obviamente ninguém conta com a chegada desses povos. A chegada dos eólios e dos jônios não vai alterar em nada a nossa civilização. O que altera é a chegada dos dórios, aqui, dos dórios. Antes disso, os aqueus destruíram Troia. Vamos lá. Conta a mitologia grega que existiria um grande concurso para a mulher mais bonita do Olimpo. Existiam 3 candidatas, uma delas era Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sedução. Afrodite queria ser a mais bonita. Escolheram para jurado, óbvio que Zeus não iria ele era o jurado, mas Zeus não iria queimar o nome dele, até porque tinha 2 filhas dele no meio da baderna.
inclusive Afrodite. E Afrodite pensa, não, quem sabe você escolhe uma pessoa a ermo disso tudo? Zeus escolheu o jovem Paris, príncipe de Troia, filho de Príamo. Paris vai ser o grande jurado para a escolha da mulher mais bela do Olimpo. Afrodite vai até Paris e fala, Paris, eu preciso desse prêmio, eu preciso ser eleita a mulher mais bela do Olimpo, eu vou ganhar muitas regalias, muito poder, muito privilégio. O que tu queres em troca, Paris? E Paris pede, eu quero a mulher mais linda, ou a mulher mais desejada para mim. E Afrodite, ok, eu tenho condições de dar a mulher mais desejada e bonita do teu ponto de vista. O Paris vai voltar em Afrodite, Afrodite vai realizar o desejo do Paris. Na visão do Paris, a mulher mais bonita daquele momento era a Helena, de Esparta. Ela só era a esposa do rei de Esparta, uma pequena cidadezinha que estava nascendo na mitologia dos aqueus, na história dos aqueus. Aí mistura mitologia com história. Depois eu vou te contar o ponto de vista histórico. É a partir daí, com o rapto de Helena de Troia, que Paris leva a sua cidade Troia, com Helena de Esparta. O Paris leva Helena para Troia e inicia a guerra de Troia. Isso você viu lá no cinema, isso você vê em casa, naquele filme, um baita filme, feito em 2004, que é o filme Troia. Isso é mitologia, certo? Do ponto de vista histórico, nós temos uma grande expansão, olha aqui, nós temos uma grande expansão dos cretomicênicos até essa cidadezinha que fica aproximadamente, aqui no mapa não está mostrando para ti, mas aproximadamente aqui no meu dedo, aqui ficaria a cidade de Ilion, aqui ficaria Troia. Nessa expansão cretomicênica até Troia, dá o encontro das duas grandes civilizações e os cretomicênicos, aqueus, derrotam Troia. E assim tu tem um fim de uma das grandes cidades que até hoje são estudadas. Te apresentei o ponto de vista histórico, te apresentei o ponto de vista mitológico. Por volta de 1200 a.C., tem um fim de tudo isso que eu te falei com a chegada dos dórios. Os dórios são bastante violentos, eles não têm uma cultura do diálogo, e quando eles entram no território grego, eles entram derramando sangue, matando pessoas, destruindo plantações, casas e embarcações. É nesse momento de chegada dos dórios que você tem uma verdadeira esplanada de pessoas e fuga de muita gente para todos os locais. Ou seja, eles vão destruir tudo aquilo que a gente tem em Creta. Todas as cidades cretenses serão destruídas. As pessoas fogem. Muitas descem para o Egito, muitas vão para a Ásia Menor, outras vão para o interior do território grego, de modo disperso. É por isso que esse fato, olha aqui, esse fato, que é a chegada dos dórios, a gente chama de primeira diáspora grega. Só que não é fuga. Fuga organizada é êxodo. E uma fuga dispersa é diáspora. É por isso que não temos unidade política na Grécia. Por quê? Porque nessa fuga desordenada, em que as pessoas estão acuadas com a chegada dos dórios, cada clã, cada pessoa, cada organização começa a desenvolver a sua cultura e a sua política relacionada ao território. O território é o mesmo, por isso a unidade cultural. Mas a política varia de pessoa para pessoa. Por isso que nós temos características espartanas, tão violentas, porque quem vai fundar Esparta são os dórios. E tu tem uma política mais racional, filosófica em Atenas, porque quem vai fundar Atenas é uma herança de aqueus com os jônios, que são povos mais pacíficos, povos dedicados ao diálogo. Certo? É por isso, e é nesse momento da história que temos a primeira diáspora grega, a expansão dos povos cretomicênicos para dentro do território grego, de modo desordenado, como também para o sul,
do território grego abaixo da ilha de Creta. Olha só, esse mapa que eu queria mostrar para ti. Isso aqui não tem somente a primeira diáspora grega, como todas as dispersões do povo grego. Olha só comigo. Território grego. O que está de verde para ti, ó, isso aqui, ó, inicialmente seria o território dos aqueus. Aqui está mostrando Dórios, esquece isso aqui, tá? Aqui está os aqueus. Tu tem a chegada dos eólios de laranja e dos jônios de vermelho, certo? Perfeito. Mas olha só a dispersão dos povos. Quando eu digo que a primeira diáspora aconteceu, ela aconteceu aqui. Olha os meus 4 dedos. Aqui eu tenho a primeira diáspora, certo? Como também aonde? Aqui onde o mapa não aparece e mais algumas outras coisinhas, mas de modo leve, nada violento, nada maçante, tá? Então a primeira diáspora, ela é bastante continental. Não é essa aqui. Essa que vai para a Itália, para quem já estudou o conteúdo, a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então a primeira diáspora, ó, isso aqui que tu tá vendo, vamos lá. E aí a gente inicia o período homérico. O que é o período homérico? É o estudo da guerra de Troia e também da fuga de Odisseu, a trajetória de Odisseu até a península de Ítaca. Isso é na mitologia, isso a gente vai falar no final do nosso conteúdo. Como eu estou te ensinando a parte mais chata, parte mais pesada, parte mais complexa para o teu estudo, o primeiro ponto do período homérico é estudarmos como as pessoas se relacionavam após a chegada dos dórios. O que os dórios, ao chegar na Grécia, estabeleceram junto com os aqueus, junto com os jônios, junto com os eólios? Qual que é a relação disso tudo? A relação disso tudo é um conjunto de pequenas comunidades gentílicas, os genos. Genos vem de genética, portanto são todos da mesma família. Então são pequenas comunidades espalhadas por todo o território grego. Por quê? Porque o resultado da primeira diáspora foi essa dispersão medrosa, essa dispersão em pânico, sem organização, sem planejamento, adotando um local entre vales que o permitisse sentir-se um pouco mais seguros em relação aos dórios. É por isso que nesse momento a gente inicia o estudo dos genos, comunidades gentílicas, pequenas comunidades gentílicas, lideradas por um líder masculino, um pai, um pater, certo? Agrícolas, que não vão desenvolver um grande comércio, a não ser aquelas que são marítimas. Mas vem comigo. Período homérico, formação dos genos. Com a invasão dórica, os moradores das cidades atacadas fugiram para as zonas rurais. Eu falei isso aqui. Formaram-se então uma nova organização chamada genos. Genos vem de genética. Genética lembra a família. Se a família é liderada por um pai, estamos falando de algo paterno, esse pai se chama pater. Nos genos, a propriedade da terra era coletiva, ou seja, tudo pertencia a todos. Cada geno era habitado por pessoas com laços de parentesco. Pô, cara, genos é genética, é família, não precisa te explicar isso aqui. Cada membro do genos, do chamado genos, é chamado de gene, ok, certo? Isso aí tu vai ler depois. O que tu precisa saber é que essas comunidades gentílicas são de 7, 9, 13, 20 pessoas. E que às vezes 2 ou 3 comunidades gentílicas do mesmo genus podem se unir. Ou seja, tem a comunidade gentílica Silva aqui, Silva ali, Silva lá, Silva acolá. Juntaram-se as comunidades gentílicas e formaram um clã. Vem comigo. O chefe dos genos era um homem mais velho, era chamado de pater. Além de chefe dos genos, o pater cuidava dos assuntos religiosos e atuava como um juiz. Os genos eram fechados e autossuficientes.
No momento que esses gênios estão em início, em formação, tu não pode afirmar que eles já têm uma comunidade desenvolvida. Eles estão extraindo aquilo que a natureza está oferecendo para eles. A relação de um gênio com outros gênios, ela é limitada, ela é perigosa. A não ser se esse outro gênio for do mesmo sangue, certo? Esse é o grande problema do estudo da Grécia. Então é um estudo lento, é um estudo gradual e que requer paciência. Então, após a chegada dos dórios, tivemos uma dispersão de povos na Grécia. Esses povos ficaram em pequenas comunidades gentílicas, relacionadas ao mesmo sangue. E quando comunidades gentílicas A, B se uniram, formavam-se clãs, que nada mais é que um bairrozinho, que uma vilinha governada pela mesma família. O líder é sempre um páter. Vem comigo, vamos lá. Surgimento dos gênios. O indivíduo, grupo de uma família, gênero, genética, conjunto de um gênero, fátria, gênero também pode ser chamado de clã. Fátria, conjunto de várias fátrias, várias tribos. Fátria, tá? O que é uma fátria? Vamos lá, deixa eu te explicar direitinho isso aqui. Clã dos Bertaços, clã Gênios dos Bertaços, uniu-se com os Bertoncelli, meu outro sobrenome. Quando dois grandes clãs ou gênios se unem, formam uma fátria. Quando fátrias se unem, a gente já perde a ideia do sangue. Mas quando fátrias se unem, já formam tribos. Uma tribo, Guilherme. A gente não tem hoje um registro aqui no sul do Brasil de tribos. Tem algumas comunidades indígenas aqui no Noroeste, mas você vai encontrar no Nordeste brasileiro e no Norte, ou na África e na Ásia, ainda temos tribos reduzidas a 50, 80 pessoas. Lá tem 4, 5 famílias misturadas. No momento que houve mistura de famílias, fátrias. União de várias fátrias, tribos. União de tribos, cidade, estado. Esse conceito de demos é um pouco avançado, vamos devagar, tá bom? O que está acontecendo na Grécia é que chegaram-se os dórios, chegou os dórios, ok. Os dórios fizeram com que o povo grego dispersasse. Pequenas famílias, de modo disperso, iniciaram-se um agrupamento. Desenvolveram-se relacionando com outras famílias. Às vezes era a mesma. É nesse ponto de conversa que você tem a formação de um clã relacionando-se com outro, fátria, uma tribo, uma cidade-estado. É aí que nasce a Grécia. Cidade-estado, sempre vale lembrar que já existiam cidades-estados no Egito Antigo, que já existiu na Mesopotâmia, nos fenícios e na Pérsia. Só que lá, cada cidade-estado tinha a sua forma, não de governo, mas de pensar. E eram reféns de uma política centralizadora. Eles tinham uma forma econômica. Aqui na Grécia, tu tem a mesma mitologia para todos. Tu tem a mesma cultura para todos. Essa é a grande diferença de uma cidade-estado para uma polis. Uma cidade-estado é uma cidade independente. Uma polis é uma cidade-estado que ela é independente, mas que ela está alocada em um conjunto de outras cidades-estados com a mesma cultura, certo? Anota isso aqui. Toda polis é uma cidade-estado, mas nem toda cidade-estado é uma polis. Cidades-estados da Pérsia, cidades-estado todas da Antiguidade Oriental, não podem ser consideradas polis, porque elas tinham culturas diferentes. Na Grécia, elas baseiam-se na mesma cultura mental de conhecimento sobre o mundo e as origens das coisas, certo? Sociedade do período homérico. No momento que a gente tem a concentração de uma pequena comunidade gentílica, e o líder dessa comunidade gentílica é um páter, às vezes a pessoa mais forte, às vezes a pessoa com maior sabedoria, às vezes aquele que tinha um maior agrupamento de pessoas ao redor dele,
às vezes o maior proprietário de terra, esse páter inicia a concentração de poder. E obviamente que essas melhores famílias, que estavam nas melhores terras, ao se aglomerarem, iniciam um processo de aliança que vai dar origem às fátrias e depois às tribos. Quando inicia-se esse processo de aliança, o poder desse páter começa a aumentar. E ele vai morrer. E ele precisa deixar para os seus filhos uma descendência. A terra, a riqueza e o poder. E histórias começam a ser inventadas. Tipo, se aquele páter está ali, historicamente, aquela terra pertence à família desse páter. E essa tribo, essa pátria, tem que ser súdita desse páter e da família desse páter, porque eles são bem nascidos, é por isso que a terra é deles. Essa elite de páter, que está no topo da sociedade homérica, a gente chama de eupátridas. São conhecidos como, lembra do teu namoro, abre as aspas, bem-nascidos, fecha aspas. Os bem-nascidos. Eles alegavam serem diferentes dos demais e por terem a posse da terra desde sempre, são destinados pelos deuses a cuidar da terra e das pessoas. Eles são os grandes proprietários de terras. Abaixo deles, os demiurgos, comerciantes, pessoas que vão enriquecer vendendo produtos, trazendo coisas do Oriente e relacionando-se entre as várias tribos e até mesmo as primeiras cidades-estados que estão se desenvolvendo. Após eles, os Giorgóis. Na verdade, são pequenos proprietários de terra, outros são servidores dos eupátridas, são pessoas que ao passar dos tempos também serão engolidas pelos grandes proprietários, tornando-se escravos. Depois, os tetás. Tetás, uns chamam de marginalizados, outros chamam de pessoas que faziam serviços gerais dentro dos povos antigos da Grécia. A tua definição, pobres e desprovidos, são pessoas que não têm uma propriedade, que não têm posses, certo? Metecos, são estrangeiros. Isso aqui a gente está falando essencialmente de Atenas e de quase todas as polis gregas, exceto em Esparta. Esparta é um povo bastante xenófobo, portanto, eles não aceitam a presença de estrangeiros. E no fundo, os escravos. No fundo não, abaixo os escravos. Quando a gente fala de escravidão, muito perigo. A escravidão aqui, ela é por dívida, certo? São pessoas, principalmente os Giorgóis, que estão devendo para os eupátridas, que tem uma dívida com o páter, que tem uma dívida com uma oligarquia ateniense. Quando vários páteres estão comandando Atenas, a gente chama de oligarquia. E o único jeito deles pagarem essa conta é reverter esse valor da dívida em trabalho. É esse tipo de escravidão que a gente tem na Grécia, ou por dívida, ou até mesmo por guerra, mas não essa escravidão coisificada, essa escravidão reificada que a Inglaterra, que a Holanda e que Portugal inventaram, que eles pegam uma pessoa e vão vender essa pessoa como se fosse uma coisa, tá? Isso não existe nesse momento. É esse conceito de escravidão que tu tem que ter. A sociedade gentílica durou todo o período homérico, porém, dois fatores levaram os gêneros à crise: o aumento da população e a baixa qualidade das terras. A Grécia possuía poucas áreas de planície. O que eu estou te falando é que se tu tem pouca planície, tu tem pouca área cultivável. Se tu tens poucas áreas cultiváveis, você tem um maior domínio de uma mesma família, de um mesmo grupo de eupátridas. O conjunto de concentração das terras cultiváveis somente nas mãos dos eupátridas faz com que a pobreza aumente, que o número de pessoas sem terras aumente, que comerciantes empobrecidos aumente, que estrangeiros aumente, ou seja, escravos lá em cima, tetás lá em cima, Giorgóis aqui embaixo, metecos lá em cima. Vai fazer com que muitas pessoas tenham que sair desse território grego e procurar novas terras, senão vão morrer de fome, porque as melhores terras estão nas mãos dos eupátridas. É nesse momento, por causa da
concentração de terras nas mãos dos eupátridas, que nós temos a segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega. Ó, concentração de terras nas mãos dos eupátridas, os bem-nascidos, nós temos a segunda diáspora grega. Agora, eles não vão ter a sua dispersão dentro do território grego. Eles vão para outros territórios, principalmente para a Magna Grécia. É aqui que inicia-se a formação da Magna Grécia. Ó, eles vêm para a África, eles vêm para o Oriente Médio, eles vêm para a ilha da Sicília e para a Itália, eles vêm até mesmo para o sul da França, eles estão na Península Ibérica. A gente chama isso de Magna Grécia, Magno, grande Grécia, certo? É isso aqui que você tem que saber sobre a segunda diáspora grega. Vamos fazer alguns exercícios sobre o que a gente comentou. UX 2015. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que 1. A mão de obra escrava era a base da economia grega, e o critério adotado para determinar quem seria escravizado era o racial. Eu falei para ti que a escravidão na Grécia era racial? Que as pessoas de uma raça eram escravizadas? Não. Na Grécia era escravizado aquela pessoa que tinha uma dívida com alguém ou um preso de guerra. Então a 1 já está errada. Se a 1 já está errada, A não pode marcar, C não podemos marcar e E não podemos marcar. Aprende a fazer questão comigo. Tu já está entre a B e a D. 2. O uso de escravos em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para que os homens livres pudessem participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. Eu não cheguei em Atenas ainda para conversar contigo, mas no momento que tu imagina que existem pessoas que vão trabalhar para ti e tu vai ficar nesse ócio produtivo, você inicia a pensar, a refletir, a imaginar. É aí que vai surgir a filosofia, a história, a democracia, tudo aquilo que a gente sabe sobre o mundo imaterial e subjetivo grego. Tá certo a 2. Vamos para 3. Os escravos em Esparta, não estudamos isso, mas dá para fazer, porque a questão refere-se à escravidão, era isso que eu queria salientar. Os escravos em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamados de ilotas. Ok. Pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas. Esparciatas é a liderança espartana, o topo da sociedade de Esparta. Uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. Certo, pessoal? Tá certinho. A gente não viu isso aqui ainda, mas o objetivo dessa questão era vocês verem isso aqui, mas principalmente a assertiva 1, de que como era trabalhada a escravidão dentro da Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Tá? Vamos para 2. Fateca, isso é boa. A cidade e o Estado eram um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não se encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesmo. Na antiguidade clássica, as cidades-estados representam o que seria uma cidade-estado? Uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Não falamos disso ainda, mas falar em participação ampla da população, vocês verão que não. Um recurso de expansão das colônias gregas, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si, uma característica da civilização helenística no sistema político grego, uma instituição Cara, quando falar em cidade-estado para ti, e olha que a gente nem trabalhou Atenas e Esparta, tu já sabe isso. Quando falar em cidade-estado para ti, é independência das cidades entre si, porque uma cidade-estado é uma cidade independente, é uma cidade autônoma.
tu sabendo somente o significado. Eu não trabalhei Atenas contigo, eu não trabalhei Esparta contigo, mas tu já sabe que uma cidade-estado grega ela é independente entre si. Vai direto para Canadá e marca. Próximo. O DEF. São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a ser constituído na civilização grega os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a seguinte alternativa: A. O domínio do fogo ofertado aos homens por Prometeu. Isso aqui está na mitologia grega. Nós iremos tratar a construção dos homens, certo? O surgimento dos homens aqui na Terra foi ofertado a dois irmãos, o Epismeteu e o Prometeu. O Epismeteu, ele vai criar os animais e o Prometeu os homens. Só que o Epismeteu, irmão do Prometeu, ele cria todos os animais e dá um instinto de proteção para todos os animais. E como Prometeu demorou muito para construir o homem, quando ele terminou, ele não tinha mais nada de proteção para dar ao homem. Por isso, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. É um dos primeiros pecados da mitologia grega, o roubo do fogo divino por Prometeu. Mas isso está lá na mitologia grega e não na Ilíada e na Odisseia, mas principalmente na Ilíada. O que conta Ilíada? O que é Ilion? O que eu te falei no início da aula de hoje? O que é Ilion? Bem, B. A longa guerra contra a cidade de Troia. O que é Ilion? O que eu falei para ti que é Ilion? Pensa, vai pensando. C. A implantação da democracia em Atenas. Gente, a gente já passou pelo período homérico e a gente não falou em democracia em Atenas. Portanto, não é isso aqui. Ok? D. Os combates e batalhas da Guerra do Peloponeso. Isso são batalhas das guerras médicas. O combate contra os persas é mais adiante ainda. E a conquista da Grécia pelas tropas romanas. Não, isso é bem posterior ao nosso estudo, é após o estudo do mundo grego. Portanto, o que a obra Ilíada trata? A guerra de Troia. A obra Odisseia, a fuga de Odisseu de Troia até a península de Ítaca. Alternativa, Brasil. Certo, meu pessoal? Ficamos por aqui. Próxima aula a gente se encontra para um novo conteúdo.